capítulo 2, versículo 10 do livro de Efésios. Diz-nos assim o texto sagrado. Leiamos todos juntos. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos repetir? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É isso que Deus quer na nossa vida. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, fala conosco agora. Eu te peço a tua graça, a tua unção, tua direção, tua inspiração, tua orientação, ó Deus, e move os nossos corações para que possamos fazer a tua vontade e exaltar o teu nome e te engrandecer, Senhor meu e Deus meu. É o que nós buscamos em ti agora e oramos a ti e queremos que esse Brasil seja transformado, que o teu poder seja manifesto e o teu nome seja glorificado e o poder das trevas subjugado, ó Deus bendito. E todas estas coisas que vêm acontecendo aí do comunismo, socialismo, ó Deus, em nome de Jesus agora, nós queremos a vitória do teu nome, do teu poder, da tua igreja, ó Pai bendito, e essa nação permaneça livre, e o teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos, agradecendo em nome de Jesus, e todos digam amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero comentar bem rapidamente, ainda antes da mensagem. Ontem foi um dia especial. Eu quero saber quem estava lá, porque eu vi algumas pessoas lá da primeira igreja ontem no manifesto aí no Centro Cívico. Quem estava lá? Temos aqui, tem 2 ou 3 pessoas que estavam lá. No domingo passado, a gente não avisou, mas de segunda-feira em diante, inclusive um vídeo nosso aí, produzido pela Crossby, que é o que fazem toda parte agora da mídia, e alguém pensa assim, o que é? O Crossby está lá no 315, eles pagam R$3.500 de aluguel por mês para a igreja, que a empresa é deles, não é da igreja, mas eles fazem, e tem um vídeo muito bom, que foi feito justamente com a questão, porque o manifesto era pela vida contra o aborto. E pela primeira vez, na verdade, na história, acho, aqui, nunca ouvi antes, até agora, onde estávamos nós, padres, pastores, o arcebispo, todos juntos, por uma causa toda especial. E, entre todas essas coisas, inclusive um procurador da República, João, só que eu não sei o sobrenome dele, e esse se manifestou mostrando exatamente esse também, um dos pontos, inclusive chamando a atenção, porque o Supremo Tribunal Federal, nós temos que orar, Deus tem que mexer e mover isso aqui. Acontece o seguinte, foram sendo colocadas pessoas lá dentro, e se nós ficássemos com o PT ainda na direção, o resto não tivesse sido feito o impeachment, hoje nós não estaríamos talvez nem pregando aqui, porque é isso que eles querem, fechar, amordaçar, impedir que o nome de Cristo seja anunciado, que o poder de Deus seja anunciado, é destruir as famílias. E agora o Supremo, que como eles não conseguiram passar no Congresso, que nós temos deputados federais e temos senadores que são cristãos, são homens e mulheres de Deus, e eles não conseguiram, entraram via Supremo Tribunal. 11 pessoas que não foram eleitas por ninguém, foram colocadas pela esquerda mesmo, que estão lá para tentar destruir, matar crianças indefesas, porque desde o momento que você, eu,
fomos concebidos, a partir daquele instante, não é nem uma hora depois, é naquele momento, nós já tínhamos corpo, alma e espírito. E aí é assassinato, é matar. Matar aquele ou aquela que não tem como viver. E você está aqui vivo porque teu pai, tua mãe permitiram, fizeram alguma coisa. Já pensou você morto? Então, o que é que nós temos? E nós tivemos essa manifestação maravilhosa, apesar da chuva, o pessoal ficou lá, e nós tínhamos então evangélicos, católicos, todos juntos, reunidos pela vida. E isso nós precisamos continuar, não temos que parar. E eu repito agora o que eu já disse nas outras vezes: não vai dizer eu não vou votar, ou eu voto em branco, ou eu anulo o voto. Ao fazer isso, você está ajudando exatamente essa gente que está fazendo isso contra a palavra de Deus, contra a vida e contra todos nós. Então, se quer se calar, você está de acordo com eles. E o que eles pregam? Voto em branco, anule o voto, como protesto contra a corrupção. Mas são eles os corruptos? Estão dizendo isso por quê? Porque os militantes deles, ninguém vai ficar em casa, todos vão votar. E eles vão ter os votos. E nós vamos deixar que a esquerda domine? Tome conta desse país? Gente, em Cuba aconteceu exatamente isso. E a mesma estratégia de Cuba, Venezuela, Rússia, é exatamente isso que aconteceu. Primeiro, desarmamento, tirar as armas de todo o pessoal. Ontem eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, porque nós estávamos de manhã, o pastor Eilo também estava conosco, pastor Fernando, numa reunião com pastores e falando justamente sobre essa questão política, e um dos irmãos, ele só dizia: eu tenho um restaurante, eu só não vou citar agora onde está o restaurante, mas ele tem um restaurante, e onde ele mora, um vizinho dele, que é um engenheiro, de repente, uma certa noite, os ladrões queriam entrar lá. Ele tem 2 pitbull lá, estavam saltando e tal, mas eles estavam afim. Aí ele, devem estar entrando aqui. Ele pegou o revólver dele e começou a atirar. Nunca mais voltou ninguém lá, porque sabia que tinha uma arma. Agora, todo mundo desarmado, é isso que a criminalidade aumentou no Brasil, e um ex-governador nosso aqui, que hoje é candidato a senador, foi um dos que brigou aqui com o pessoal para entregar as armas. O que acontece? É isso que os bandidos querem? Então, eu e você precisamos pensar o que é que nós vamos fazer. Gente, nós estamos vivendo um momento muito delicado, mas nós temos dia 7 de outubro para resolver isso aqui. Então, eu espero que você pense, ore pela nossa nação, ore para que Deus estenda as suas mãos, ore para que aquelas urnas que estão lá programadas para tanto, Deus trave elas lá, nem voto possa sair de lá, porque Deus é Deus e nós temos um Jesus todo-poderoso. Então, gente, ou fazemos a vontade de Deus, ou deixamos que o diabo domine a nossa nação. E não é para isso. Deus colocou a igreja para vencer. Satanás não pode prevalecer. E é isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas se a igreja se calar, se a igreja parar, se a igreja não fizer nada, as portas do inferno vão prevalecer, sim. Porque aí nós cruzamos os braços. Gente, vamos enfrentar, porque nós fomos criados. É o que nós acabamos de ler aqui. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos aquilo que Deus tem deixado para que nós pratiquemos. O que você viu e ouviu com as crianças são práticas. Agora, quando eu mencionei a manifestação de ontem, apesar do tempo ruim,
Nós tivemos aquele povo lá, não saiu da chuva, alguns ficaram encharcados, mas estavam lá porque lutam pela vida. E eu fiquei pensando, ontem nós devíamos ter umas 200 mil pessoas lá para fazer isso aqui. Você ama a vida mesmo? Ou você concorda com o aborto? Ah, não concordo. Mas se eu digo não concordo, mas eu não faço nada, é porque eu estou concordando. Sou conivente com o erro, com o pecado. Não sou diferente, então. Eu e você precisamos tomar uma posição. Então, somos ou não somos servos do Senhor Jesus Cristo? Somos ou não somos servos do Senhor Jesus? Não vou pedir para você levantar a mão. Mas você viu nos relatórios aqui, especialmente os voluntários, aqueles que estão servindo, trabalhando, servir. Me chamou a atenção duas coisas hoje aqui. E uma delas, quando o pastor Ayrton ainda estava falando aqui, mas ontem, acho que foi o Ratinho mesmo que falou alguma coisa lá dizendo, se você levar, alguém falou lá, na nossa reunião, se você levar a criança para a igreja, você não vai ter que ir, com certeza não vai ter que ir buscá-la na penitenciária. E quem sabe muitos de vocês deixam seus filhos, não os trazem para a igreja, porque, coitadinhos, levantou semana inteira de manhã cedo, deixa ele dormir domingo. Semana inteira botaram ideologia de gênero na cabeça dele. E o dia que ela ia ouvir alguma coisa que é de Deus, você a impede. Quando o pastor Jean estava mencionando aqui, eu lembrei de algumas outras coisas como criança, e o que nós ouvimos de testemunho aqui, os milagres acontecendo. Os milagres acontecendo. Aí eu lembrei de uma criança, de um menino, entre 4 e 5 anos de idade, ainda foi lá no templo, eu estava pregando, eu fiz um apelo para decisão por Jesus, e vieram algumas pessoas, mas entre elas chegou ele, pequenininho, aí chegou lá na frente e ficou assim, ó, pastor, está me vendo aqui? Alguém dizia, é uma criança. Gente, quando eu encontrei ele a segunda vez, com 21 anos de idade, ele dizia, eu aceitei isso. Eu lembro aquele dia assim, assim, assim. Quantas crianças? E nós precisamos ver que 1% do que estão hoje na presença de Deus nas igrejas são crianças que aceitaram Jesus entre 2 e 5 anos de idade. Elas precisam ser salvas. Então nós somos ou não somos servos do Senhor Jesus? Estamos procurando fazer alguma coisa pelo reino de Deus ou nós estamos pensando em nós? Em nós. Não queremos fazer nenhum sacrifício. Servo não é um título que se ganha, mas um estilo de vida de entrega total, como Jesus ensina. Não como eu, como você pensa, mas como Jesus ensina. Então, somos servos. Jesus disse em Mateus 11, 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, e encontrarão descanso. Aprendam de mim. Você tem aprendido de Jesus? Talvez você chega na igreja, está envolvido com o seu celular, vendo algumas mensagens, respondendo mensagens, e eu te pergunto, você está ligado com Deus? A palavra de Deus está fazendo algum efeito na sua vida? Que tipo de servo ou serva você é? Ou deixa a sua criança ficando lá com o celular brincando o tempo todo? Faz isso na igreja, faz dentro de casa, faz na hora da comida, faz em tantos outros lugares. Como é que nós tratamos dos nossos filhos, das nossas crianças? Ontem mesmo eu estava pregando numa igreja nossa aqui, em Curitiba, uma noite com os casais, e
uma das coisas que a gente sempre menciona. Quando uma professora está lá dando aula e de repente ela resolve passar um papel para cada um e que cada um escrevesse o que gostaria de ser. Depois recolheu tudo, chegou em casa e começou a ler. E ela encontrou um menino que colocou assim: eu gostaria, eu quero ser uma televisão. Por quê? Ele botou tudo porque que ele queria. Porque a televisão está lá na sua sala, onde está, não sei onde você colocou. O problema é teu, não é meu, né? Vai pegar o prato, vai sentar na frente. Você chegou em casa, talvez até cansado, mas não está cansado para ficar assistindo televisão. Seu filho, sua filha não tem nenhuma atenção. E quando as crianças começam a falar, você começa a gritar com eles para ficar quieto. Ele diz, então, eu queria ser uma televisão, porque toda a atenção seria dada para mim. Eu ia ser ouvido por todos, atendido por todos, todo mundo em silêncio. E ela chegou para o marido dela e disse, viu? Disse, isso é coisa de criança. Mas sabe quem é essa criança? É o nosso filho. Então, para os outros, mas e o teu filho, tua filha? Que tipo de orientação tem tido? As crianças de hoje é o futuro de amanhã. Quando a pastora Jane estava mencionando, mais de 30 anos, eu acho que 38, por aí assim, iniciamos esse trabalho. A visão que Deus me deu foi em 1969. Em 70, final de 69, foi a primeira vez que eu fiz algum movimento com crianças. E eu sempre digo o seguinte, eu sei o que fazer, sei tudo o que deve fazer com crianças, só que a minha linguagem não alcança eles. Eles estão se virando aí e conseguindo fazer isso aqui. Então, eu e você precisamos pensar nisso aqui. Somos ou não somos servos? Estamos tomando o jugo de Cristo sobre os nossos ombros ou não? 10:45 de Marcos, Jesus disse assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nem Jesus veio aqui para ser servido, mesmo sendo Deus, mas para servir. E nós? Por que não servimos ao Senhor? Por que não fazemos alguma coisa pelo seu reino? Não sei lidar com crianças, não tem problema. Sabe lidar com adultos? Sabe. Vocês de terceira idade, eu estou nessa, não sei se estou na quarta, na quinta, não importa. Mas você não pode produzir, a Bíblia diz, aí na velhice ainda darão frutos. Somos ou não somos servos de Deus? Aí você se cala, não presta para mais nada. Por que está vivo aqui? Se está vivo, porque você tem alguma coisa a ser feita ainda. Não fique devendo. Faça. John Wesley disse uma coisa. Faça todo o bem que puder. E enquanto puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que vão aparecer na tua frente, que vão precisar. Te pergunto, você tem feito pelo menos uma dessas coisas? John Wesley todo mundo conhece, sabe da história dele, e vou repetir, faça todo o bem que puder. Você está fazendo o que pode? Simplesmente diz assim, não dá, não tenho tempo agora. Não tem tempo agora, não tem tempo depois. E mais tarde, como vai ser? Como vai ser? Aquela criança, deixa brincar agora. Não vou incomodar, não vou falar de Jesus. Vai crescendo. Agora não, agora está estudando. Agora está fazendo faculdade. Agora está fazendo mais não sei o quê. O tempo vai passando. Agora tem que trabalhar. Agora tem que fazer mais outra coisa. Agora já estou velho demais. E vai para o inferno.
passou uma vida inteira jogando fora, e Deus não nos fez para isto. Ele nos criou com o fim de sermos o louvor da sua glória, para que façamos a sua vontade. Então, e enquanto puder, Jesus deixou claro isso aqui: a noite vem quando ninguém mais vai poder fazer nada. Então, enquanto você tem vida, enquanto você tem tempo, enquanto você está fazendo isso aqui, viva e faça. A minha oração, acho que ainda hoje mesmo eu disse para mais alguém, eu tenho uma coisa, a minha oração diária, ou quase diária, é essa: que Jesus, enquanto eu puder produzir, eu quero estar aqui. O momento que eu for dar trabalho para os outros, me leva, porque tem muita gente para ser salva, e quem serve a Deus não tem tempo a perder, tem que fazer alguma coisa a mais. Então, medo da morte, ninguém precisa ter, a não ser que não tem Jesus, aí você tem razão de ter medo. E, quando ainda John Wesley disse, com todos os meios que tiver, uns têm mais, outros têm menos, mas é isso que a Bíblia diz: para um foi dado 5 talentos, para outro 2, para outro 1, só que todos recebem, todos. Tem os que trabalham e produzem, multiplicam, e tem outros que não multiplicam, que não trabalham, que enterram o talento e ainda botam a culpa em Deus. Quando Jesus falou lá dos talentos, e aquele que pegou um: Senhor, eu enterrei, porque tu és aquele que colhes onde não semeastes, que ceifas onde não plantaste. Então, nós queremos isso aqui. Gente, o que Jesus disse? Tira desse cara esse talento, dá para aquele que tem 10, porque ele ganhou 5, já com estes 5 multiplicou, ganhou outros 5, já estavam ali na sua mão, os outros 5, então era 10, dá, porque aquele lá não foi digno. Você tem talentos que Deus te deu, então, por todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, porque em todo lugar você tem alguém que precisa de Jesus. Jesus. Servir. Repito de novo. Celular. Eu não trago no culto. Eu não trago numa reunião. Meu celular, na verdade, às vezes se liga e ninguém atende, está desligado. Porque eu não vou ficar com o celular aqui no bolso. Você, claro, tem aqueles que têm algum trabalho que tem que estar atento para o seu serviço. Mas se não, ele fica lá fora. Não é que ele fica lá fora. Deixa no vibra-call, se alguém precisar mesmo, vai te ligar. Mas não dê atenção para isso. Faça a coisa funcionar na sua vida. E quando eu falo de servir, eu disse outra coisa que me chamou a atenção. Coisa simples, mas eu fiquei pensando assim: tem gente atenta para servir a Deus. O Agostinho, a porta aberta, ele cadeira de roda, foi lá fechar a porta, servindo. É simples? É, mas qualquer atitude nossa diz respeito a alguma coisa que nós estamos prestando atenção, procurando servir a Deus. Somos ou não somos servos do Senhor? Então, socorrer as pessoas perdidas, curar os doentes, alimentar os famintos. Quando Jesus disse, dai-lhes vós de comer, que mais? Não tenho tempo aqui para comentar, mas depois que todas essas coisas acontecem, e todos receberam aquele alimento lá, quando Jesus multiplicou os pães, o que ele fez? Depois de alimentar aquela multidão, ele disse, juntem tudo o que sobrou, para que nada se perca. Nada se perca. E aqui até eu coloquei uma das coisas, que muitas vezes aqui na igreja mesmo, você pouco se importa se a cadeira quebrou, se tem papel no chão, se está vazando a torneira, se tem alguma outra coisa. Isso aqui não é problema meu. Se eu estou servindo a Deus, o problema é meu, porque a casa é do meu Deus, é do meu Criador,
é do meu Senhor. O dinheiro que se dá da sua oferta, o dízimo que você devolve, é do Senhor, e esse dinheiro é consagrado a Deus. Isso aqui não é brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira, gente. Nós vamos prestar contas de tudo, e você e eu, todos nós. Então, o cuidado que nós devemos ter. Então, vamos lançar mão do arado e não olhar para trás. Deus tem algo para que você e eu façamos. Vamos fazer isto. Deus chama para sermos restauradores. Aquelas pessoas que vão restaurar, que vão ajudar, que vão abençoar, fazer outros felizes. Isso é trabalho meu, é trabalho teu. O nosso compromisso e responsabilidade é fazer a vontade de Deus, alcançando os que não conhecem Jesus. No capítulo 29, verso 11, segundo livro de Crônicas, diz assim: meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dEle e o servirem, para ministrarem perante Ele. Estamos ministrando? Estamos servindo? Ou nós estamos procurando nos servir? Quantos de vocês aqui pensam, não, a igreja tem que fazer? Quem é a igreja? Quem é a igreja? É você, sou eu. Só que, quando diz isso, a igreja tem que fazer, não faz nada, quer que os outros façam tudo por ele. Gente, somos ou não somos servos de Deus? É um dia especial na presença do Senhor. Façam tudo com amor, pois é possível oferecer sem amor, mas é impossível amar sem oferecer. Muitos podem fazer sem amor, mas quem ama, é impossível que ele guarde isso e não sirva. Jesus disse lá em Apocalipse: uma coisa eu tenho contra você, deixou o seu primeiro amor. Como é que estamos nós diante desse Deus vivo, santo e poderoso? Para concluir, Deus chama ricos, pobres, idosos, jovens, crianças, todos. Para Deus não tem idade. Para Deus não tem idade. Para morrer também não tem idade. Também não tem idade. Segunda-feira fizemos o sepultamento do nosso Meire, 42 anos de idade, com tudo pela frente, morreu. Domingo à noite eu tinha dito: olha, cuidem-se, não é porque eu tenho 80, que eu não vou fazer o enterro de muita gente ainda aí, antes de você ir no meu. Você não sabe a hora que vai para. Então, idade para Deus não existe. A fé em Cristo, a fé no poder de Deus, ela move montanhas. E essa fé pode estar numa criança, pode estar num pré-adolescente, num adolescente, num jovem, num adulto, num ancião, não importa a idade. Não importa a idade. A fé não cansa que nem o nosso corpo físico. Então, nós precisamos, e Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Ló foi com ele, era jovem ainda. Samuel, filho de uma mulher desesperada, chamado quando criança. Noé, com mais de 500 anos. Que mais você vai encontrar aqui? Gideão, jovem, mas pobre, medroso, mas foi derrubar o altar de Baal à noite, mas enfrentou, mesmo com medo, ele não ficou parado, ele foi, e ele venceu. Meninas, como a menina cativa na casa de Naamã, essa menina escrava, levada,
mas ela continuou servindo e produzindo, falando, e onde Naamã foi curado a sua lepra por causa daquela menina, a Rode, outra menina numa vigília, quando a igreja estava orando por Pedro que estava preso, porque quando Tiago foi decapitado, quando Estevão foi apedrejado, onde é que estava a igreja? Cada um na sua casa. Mas quando Pedro foi, e quando a igreja se reuniu, se uniu e buscou a Deus, Deus enviou seu anjo e tirou Pedro da prisão. Se não tivesse feito isso, Pedro também teria morrido. E o que a igreja hoje está fazendo? O mundo está indo para o inferno. Almas precisam ser salvas. Então, os discípulos como Marcos, como Pedro e outros, Marcos chegou a fugir nu, porque estava lá envolto naqueles lençóis, e quando quiseram prendê-lo, ele foi embora mais tarde, mas ele voltou, ele não continuou na sua covardia, ele enfrentou as dificuldades e veio para fazer a vontade do Senhor. E o Evangelho de Marcos é um dos evangelhos que mostra Jesus como servo, e ele, então, acompanha essas coisas. Eu te pergunto, você é ou não um servo ou uma serva do Senhor?